E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Esse vídeo é um pouquinho diferente e eu quero fazê-lo para falar de um tema bem simples com vocês. Na verdade, é simplesmente o seguinte: provavelmente você está fazendo algumas coisas um pouco erradas na sua preparação para concurso e eu quero com esse vídeo dar alguns toques que eventualmente podem te ajudar, beleza? São 7 dicas para vencer nos concursos em 2019. Eu ressaltei o 2019 aqui porque este tende a não ser um ano fácil para concursos, tá? Se você já assistiu outros vídeos aqui no canal, você sabe que eu não gosto muito de ficar vendendo ilusão para ninguém. E a tendência é que este não será um ano forte. Nós não teremos concursos federais da advocacia federal, né? Nenhuma das carreiras da AGU, muito provavelmente, não teremos nenhum concurso. As PGEs não devem sair muitas e as que saírem devem ser com poucas vagas. E PGMs, embora nós tenhamos em boa quantidade, as vagas em cada concurso também são pouquinhas, sabe? Então não é um ano fácil, é um ano que você tem que se empenhar e você tem que tomar cuidado consigo mesmo para não desanimar no meio do caminho, tá? Essa é a principal armadilha. Você tem que manter a moral elevada e o ritmo de estudos forte, porque os concursos, por mais que às vezes pareçam poucos, às vezes pareçam poucas vagas, sempre está aparecendo alguma coisa e quem está mais preparado sempre consegue algo, beleza? Então vamos lá, são 7 dicas bem simplesinhas, bem rapidinhas, que me ajudaram, que talvez ajude você também. Primeira, cara, para de se preocupar com notícia, tá? E aqui eu digo tanta notícia no geral, quanto notícia específica de concurso. E eu vou dar um exemplo de notícia específica de concurso e por que é inútil se preocupar com isso. Olha só, a PGE Rondônia tem um boato que vai sair o concurso lá. Como eu já fui procurador, lá em Rondônia, eu tenho algumas fontes lá, sabe? Tem alguns ex-colegas de trabalho, algum pessoal que era da assessoria ali e tal, que eu tô sempre conversando e mantenho o contato. E aí tem 2 que são as minhas fontes principais, vamos assim dizer. Tem um que garantiu para mim que esse concurso deve sair no segundo semestre, e falou isso semana passada, 10 dias, falou há pouquíssimo tempo, sabe? O cara tem convicção que vai sair no segundo semestre. E eu tenho certeza que ele não está querendo mentir para mim, ele não tem nenhum motivo para isso. Ele acredita de verdade. O outro falou, ó, esquece esse concurso para 2019, é 2020, olhe lá, porque esse novo governador, ele não quer nem saber de concurso para PGE, ele quer nomear só analistas, porque tem uma fila de espera de analistas do último concurso para carreira, para atividade meio, lá na PGE, para carreira de apoio, ele quer só nomear o pessoal da carreira de apoio. Olha só, se eu fosse um estudante para concurso e eu estivesse olhando essas duas fontes de notícias, eu ia ficar perdido e ia perder meu tempo de estudo tentando descobrir se o edital vai sair mesmo no segundo semestre ou vai sair em 2020. Cara, sinceramente, você não controla isso, então esquece isso. Pensa no que você controla, que é basicamente o tempo que você estuda, a qualidade com que você estuda. É isso que importa. Mais inútil ainda é se preocupar com notícias externas, sabe? Tipo reforma da Previdência. Cara, sinceramente, o que o Congresso quiser aprovar de reforma da Previdência, ele vai aprovar. E, assim, eu falo isso com toda humildade, não fique ofendido comigo, mas a sua opinião simplesmente não importa nesse assunto, sabe? A reforma da Previdência que vão fazer independentemente do que você pensa ou não. Então, sinceramente, foca em passar no melhor concurso que você puder, foca em estudar o máximo que você puder. O que vai acontecer da reforma da Previdência? Bem, depois que acontecer a gente xinga se for o caso, mas simplesmente não é algo que vale a sua preocupação, sabe? Você tem que se preocupar com aquilo que você pode efetivamente atuar, tá? E aí, dessa dica 1, já vem diretamente a dica 2, que a dica 2 é, foca naquilo que está no seu controle. Quando a gente está falando de estudante para concurso, tem 2 coisas que estão no seu controle. São só essas 2 coisas que você deve se preocupar. Primeiro, a quantidade de tempo que você estuda. Esse daqui está mais ou menos no seu controle, né? Porque a gente sabe que corre imprevistos e tudo. Mas é basicamente o seguinte, se você se esforçar, se você se disciplinar, você consegue estudar um tempo maior do que se você ficar dando bobeira por aí. Então, foca nisso. Foca em estudar mais. Só que estudar mais não basta, você precisa estudar melhor. E para estudar melhor, o outro aspecto que você tem controle é, você precisa ter acesso ao melhor material possível, aos melhores livros, aos melhores cursos. Você precisa ir atrás disso, tá?
Claro que às vezes você vai ficar na dúvida de exatamente o que é o melhor para você. Nesse caso, o melhor que você tem a fazer é testar, sabe? Vai na livraria e testa os livros, lê um pouco de cada um. Tá na dúvida no curso? Olha se esse curso tem amostra grátis, tem aulas grátis. Assiste, pô. Aqui no Revisão PGE, por exemplo, nós temos várias aulas grátis aqui no canal e tem os materiais em PDF para você baixar no nosso site. E aí você vai lá e vê se é bom para você. Se você achar que não é bom, você vai para outro curso e descobre o que é bom para você, beleza? Mas pegue o melhor material possível. É isso que você controla. São só esses dois fatores, tempo e qualidade. E é nisso que você deve focar, beleza? Dica 3. Escolha uma área e não um cargo específico, tá? 2019, provavelmente 2020 também, é um cenário de escassez de vagas de nomeação mesmo, sabe? Não serão muitos concursos e esses concursos provavelmente não nomearão muito. O que você pode fazer para aumentar suas chances? Expandir o número de concursos que você vai fazer, mas não expanda para outras áreas, tá? Tente ficar, se você é da advocacia pública, tente ficar na advocacia pública. Não caia na tentação de fazer prova para delegado ou para defensor, sabe? Provavelmente você vai perder seu tempo. Só isso que vai acontecer. Você precisa focar na sua área. E aí dentro da sua área você expande seus horizontes. Por exemplo, está saindo uma série de PGMs de interior. Algumas dessas cidades do interior são muito boas. Vale a pena, cara. Dá uma olhada, vê se não vale a pena para você, ou como cargo definitivo da sua vida, ou como um cargo de transição, sabe? Às vezes você olha uma PGM, ela não paga muito, ela paga ali 7, 8 mil reais. Você quer mais, é justo você querer mais. Mas acredite, com 7, 8 mil reais, você já dá para ir levando a sua vida com muito mais tranquilidade do que ganhando nada ou ganhando 2 ou 3 mil, beleza? Sem contar que você já vai estar exercendo a atividade de procurador, o que vai te ajudar inclusive a estudar. Por quê? Porque você vai ficar pegando temas, obviamente, que procuradores pegam, que são os temas que caem em concurso no fim das contas. Então, tente se manter na área da advocacia, mas se possível expanda o seu leque para as PGMs do interior. Perfeito? Dica 4. Estude com antecedência, porque os concursos eles estão muito incertos. O exemplo que eu dei para a PGE Rondônia é basicamente o exemplo geral de todas as PGEs, sabe? Não dá para ter muita certeza de qual concurso vai sair e qual não vai. 2018 foi um ano muito mais previsível. Tanto que o vídeo que a gente fez aqui no canal falando das previsões para 2018 acertou praticamente tudo, sabe? Agora, o para 2019, sinceramente, ninguém sabe. Nem sequer os governadores de estado, na maioria das vezes, sabem. Sabe? Tá todo mundo meio indeciso. Por quê? Porque às vezes os políticos eles até querem fortalecer a procuradoria. Às vezes não querem não, mas às vezes querem. Só que aí ele olha a situação fiscal, olha o limite de gasto de receitas com o pessoal e fala, quer saber? Não dá para eu contratar não. E é muito mais fácil para um governante justificar para a população a contratação de policiais, de médicos, de professores, do que de procuradores, que sinceramente o grosso da população nem sabe o que um procurador faz. Então assim, é muito mais fácil, é muito melhor do ponto de vista eleitoral para um agente público contratar policiais, por exemplo. Então, não espere, não fique na esperança de um concurso de procuradoria específico. A chance de você se frustrar é muito grande, tá? Expanda seu leque, porque os concursos estão incertos em 2019 e provavelmente em 2020 também. Vamos lá. Dica 5. Essa dica aqui é quase um puxão de orelha. Talvez um dia eu faça um vídeo só sobre isso. Mas assim, não se torne especialista em técnicas de estudo, tá? Muita gente boa, talentosa, inteligente que eu conheço, se dedica muito a estudar qual a melhor técnica para grifar, como fazer o resumo que vai propiciar a revisão com a técnica não sei das quantas, e aí tem uns nomes legais, né, uns nomes meio mirabolantes para as técnicas de estudo, assim, cada um que inventa uma técnica tenta dar um nome melhor, porque aí vende mais, né, o cursinho dele e tal, sabe? Sinceramente, é legal você conhecer técnicas de estudo? É claro que é, mas o básico, cara, saiba o básico e escolha o que é melhor para você, tá? Cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente e é isso mesmo. Eu adotei técnicas de estudos que eu acho que não se aplicam para a maioria das pessoas. Se aplicou para mim porque eu sou diferente, cara. E eu sou diferente porque eu sou? Não, porque todo mundo é, sabe? Então, assim, existem 20 jeitos diferentes de você revisar um assunto. Escolha o que é melhor para você e siga nesse meio, sabe? E siga nesse caminho. Não fique tentando eternamente estudando mais técnicas de estudo para descobrir mais como estudar melhor.
o melhor jeito de descobrir como estudar melhor é ir lá estudar. E aí você vai estudar, vai se cansar, vai errar e vai falar, esse ponto aqui não está dando certo. E aí você altera um ponto específico. E aí você vai evoluindo. Perfeito? O melhor jeito de aprender técnica de estudo é ir estudar mesmo, e ir vendo na prática o que funciona e o que não funciona para você, tá bom? E isso tá muito ligado a essa dica 6 aqui, tá? Muito cuidado com as dicas que você pega na internet, tá? Como nesse vídeo aqui. Por quê? Porque cada pessoa é diferente e você tem que aceitar essas suas diferenças com relação às demais pessoas, sabe? Eu vou dar o meu exemplo, e aí você vai entender o que eu estou querendo falar. Eu não me considero um cara que tem uma boa memória. Eu sempre achei que a minha memorização é meio ruim. Eu tenho uns amigos que parece que lê uma ou duas vezes e nunca mais esquece o assunto, sabe? E eu não, meia hora depois que eu li, eu já não lembro mais assim. Só que eu, por outro lado, eu tenho uma qualidade, eu leio rápido, sabe? Então, qual foi o método que eu utilizei? Eu lia o mais rápido que eu podia, sem grifar, sem sublinhar, sem resumir, sem fazer nada. Eu simplesmente lia. Por quê? Porque como eu achava que a minha memória era ruim, eu queria ler rápido para poder ler de novo no futuro, sabe? Então, enquanto um outro coleguinha estava lendo um livro, eu estava lendo o segundo, assim, sabe? Por quê? Porque eu não grifava, eu não fazia nada disso. Foi a técnica que eu desenvolvi para mim e que, sinceramente, para mim funcionou. Vai funcionar para você? Cara, não sei, só Deus sabe, sabe? Você tem que testar e você tem que aceitar que nem sempre aquela dica do coach é o melhor para você, sabe? Às vezes o caminho seu, você mesmo vai ter que descobrir e você vai ter que ganhar uma certa autonomia de autoconhecimento nesse caminho de concursos, beleza? E a 7ª e última dica pra gente fechar esse vídeo aqui é simples, é tosca, mas é sincera. Tenha uma vida, sabe? Não abdique de tudo por causa dos concursos. É claro que você tem que abrir mão de muita coisa, você vai ter que abrir mão de parte da sua vida social, você vai ter que abrir mão de redes sociais, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas não abra mão de tudo, sabe? Existe um certo núcleo na nossa vida que é muito importante para manter a saúde mental e emocional, sabe? Para você conseguir seguir, caminhar e seguir em frente. Por exemplo, os seus amigos mais próximos, a sua família mais próxima. É muito importante você ter um mínimozinho de tempo para se dedicar a essas pessoas, sabe? É isso que eu chamo de ter uma vida. Estudar é importante? É claro que é. Mas vai ficar muito difícil sobreviver às pancadas que você vai ganhar, e provavelmente você vai ganhar algumas no caminho. Eu ganhei as minhas e provavelmente você também vai ganhar as suas, sabe? É muito difícil sobreviver a isso se a sua vida como um todo está muito ruim, se você está infeliz, sabe? As chances são que você vai sucumbir e vai passar algum tempo sem estudar ou estudando, sabe, muito mal, e isso vai atrasar de verdade o seu caminho. Concurso não é um tiro curto, sabe? Não é uma corrida de 100 metros. É uma coisa mais parecida com a maratona mesmo. Se você vê um maratonista, ele não sai disparado na largada. Ele vai num ritmo constante e que ele sabe que ele aguenta. É um ritmo sustentável. O que você precisa é ter um ritmo sustentável de estudos. É isso que eu chamo de ter uma vida. Beleza? É isso aí, você tem todo o direito de discordar de qualquer coisa ou de tudo que eu disse aqui. Pode deixar o comentário falando sobre o que você pensa sobre cada um desses aspectos, beleza? Se gostou do vídeo, deixa aquele like, é isso aí e vamos juntos.